Graça e paz sobre a tua vida. Mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus. Entendermos nosso processo é fundamental, pois nós não temos controle do processo. Isso quer dizer que nós não temos o controle do que precisa, como precisa ser feito para que as pessoas conheçam a Deus na sua plenitude, na totalidade. Precisamos entender o nosso papel no processo, mas nós não temos o controle deste processo. Isso está na mão de nosso Deus e nosso Pai. Por isso, quando lá em Marcos 4, 26 a 29, diz assim, Jesus falando e ensinando aos discípulos, disse ainda, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. O que nós fazemos neste processo? Nós lançamos a semente, nós colhemos o fruto e cuidamos do fruto ou do processo de crescimento como um bom agricultor. Esse é o aspecto que nós precisamos entender. Paulo fala sobre isso também em Coríntios. Ele diz que um planta, outro rega, outro colhe, mas o crescimento ele vem de Deus. E nós temos que entender que neste processo todo somos responsáveis por atuar em parte deste processo segundo a vontade de Deus. Mas o crescimento, o tornar aquilo algo passível de ser colhido, é Deus quem faz. Nós não convertemos as pessoas, somos instrumentos para revelar o Pai, para manifestar a sua vontade. E fazemos isso no processo de semear a semente. Ou seja, nós somos responsáveis por falar sobre ou viver de forma prática aquilo que nós falamos e precisamos testemunhar, ser testemunhas vivas do reino, a expressão do reino neste mundo. Por isso a gente deve santificar o procedimento. Nosso chamado a gente precisa entender. Somos chamados para ser santos, para revelarmos o Pai ao mundo, manifestar o Filho, ser expressão da graça. Que a gente possa entender isso, compreender a vontade do Pai, sermos instrumento dessa graça, manifestação do reino. Nós semeamos. Como nós regamos e plantamos, ou melhor, como nós regamos? No processo de crescimento, nós somos responsáveis por ir lá, falar, ensinar, mostrar, viver. Este é o processo de regar, assegurar o crescimento, o amadurecimento. Nós ensinamos as pessoas a viverem a vontade de Deus. Somos, por isso, expressão do Pai. E ensinar a ser é viver como e revelar Deus ao mundo, às pessoas. Depois, colhemos para que o fruto possa amadurecer, gerar outras plantas, frutificar, semear a semente. Este é o processo que nós atuamos. Nós não damos o crescimento para ninguém. Somos responsáveis por atuar em volta. Em volta para que a pessoa, criando as condições normais, as pessoas possam crescer e amadurecer. Isso requer paciência, isso requer mansidão, isso requer a compreensão de que todo o processo está na mão do Pai, não na nossa mão. Mas precisamos compreender isso e entender claramente que a nossa vida, a nossa maneira de viver, que falamos, como agimos e o que nós falamos tem que estar alinhado e tem que traduzir a natureza de Deus. Pois se não traduzir a natureza de Deus, se traduzir pensamento natural, as pessoas não vão entender, não vão compreender
não vão amadurecer para ser a expressão do Pai neste mundo. A gente precisa crescer, a gente precisa amadurecer. Revelar o Pai, manifestar da sua graça, do seu amor e da sua vontade. Que a gente possa entender isso, compreender a vontade do Pai, ser instrumento dele neste mundo. Para que a sua graça seja revelada a todas as pessoas, em todos os lugares, de maneira que a gente possa estar atuando em parte deste processo ou em todo o processo. Para que o Pai seja conhecido, glorificado e honrado. Que a gente cresça, amadureça e revele o Pai. Revele o Pai para que as pessoas possam conhecê-lo. E a gente precisa entender que temos que buscar o conhecimento, o entendimento da sua vontade para sermos a expressão dele neste mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.